Bom, pessoal, aqui uma coisa que eu lembrei agora, que não tinha me atentado. E se a rescisão der negativa? Como assim der negativa? Bom, pessoal, se o funcionário porventura estiver devendo para a empresa, é um funcionário que está faltando demais, quer fazer um acordo, mas a multa que ele tem que devolver de 40% ou 50% do FGTS vai dar negativo na rescisão, o patrão emprestou dinheiro para ele, mesmo assim ele está devendo, tal. Vamos lá. Nesse caso aqui, vou colocar aqui 8 mil. Opa. Deixa nos 10, vai. Nossa. 1, 2, 3. Tá. 10 mil reais. Vamos lá. Deixa nos 10 mil reais mesmo. Bom, eu fiz os lançamentos. Todos os lançamentos. Deu R$ 8.111,11 para ele receber. E de desconto, deu um total de 10.600. Por quê? Ele tinha um adiantamento de 600, mas ele tinha um empréstimo de 10 mil reais que ele havia feito com o patrão. Tá? O que acontece? Bom, tem que descontar. Deu 2.488 negativo. Certo? Então, pessoal, nesse caso, quando dá negativo, fica aqui entre parênteses, ou sinalzinho de menos, ou sinalzinho de menos em vermelho, depende da formatação que a gente coloca no Excel, nós temos duas opções aqui. Bom, primeira opção, dependendo do valor que dá, deu 100 reais, tal. Pessoal, não cria confusão não. Manda embora, fala, assina aí, tchau, né? Já viu que vai dar esse valor? Assina e manda embora. Não fica criando confusão por pouca coisa não. Não, mas que nem esse caso aqui, deu R$ 2.400. Bom, pessoal, vamos lá. Aconteceu no cliente meu um caso parecido, um valor parecido com esse. Deu quase R$ 2.000, né? O que acontece, pessoal? Primeira coisa, eu conversei com o funcionário, expliquei para ele, falei, você está devendo para a empresa, né? Era um supermercado, então ele comprou, a empresa não emprestou nenhum dinheiro para ele, né? Ele tinha comprado, ele vinha comprando num valor absurdo, extrapolou, aquele negócio não tem controle, né? Foi comprando carne, cerveja, churrasco todo final de semana, né? Achando que era festa, né? Uma hora a conta chega. Ele infelizmente teve alguns problemas, né? Ele teve alguns problemas de comportamento dentro da empresa. E aí, tanto ele quanto a empresa decidiram por bem que ele seria desligado. Bom, pessoal, nesse caso, o que eu fiz para ele? Falei, eu vou te dar um prazo de 90 dias para você vir pagar sua dívida, né? A dívida era de quase R$ 2.000, não lembro certinho aqui de cabeça, era quase R$ 2.000. Por quê? No caso do meu cliente, estava irredutível, que tem que me pagar à vista e tal, mas não tinha como. Por quê, pessoal? O valor da rescisão dele deu negativo, então ele não tinha nada para receber. E o que estava depositado, que tinha que depositar no fundo de garantia e tal, é uma guia que tem que recolher, não adianta. Não adianta querer descontar, não adianta, esse dinheiro tem que sair do bolso da empresa. Mas e se eu não depositar e ele assinar um papel? Isso não existe, tá? Por quê? Porque isso é imposto, você vai contar, você conta com uma certidão negativa. Se você não pagar hoje, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter que pagar. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Então, depositou,
ele tinha lá um valorzinho para receber, que ele poderia muito bem ir lá, pegar uma parte daquele valor, chegar lá depois para mim e falar assim, Alex, tá aqui uma parte do que eu devo, o restante eu vou trabalhar e vou ver quem vou pagar. Ele já não fez isso. Ele simplesmente sacou e sumiu. Só que, pessoal, nesse tipo de caso, eu trabalho da seguinte maneira. Eu oriento meus clientes. Eu fiz ele fazer assinar um contrato de dívida que ele devia, né? Confessando ali que ele estava devendo no supermercado, justificando qual que era a dívida, todas as notinhas, ele estava tudo assinado e ele assinou nota promissória. Então, isso foi mais ou menos em abril, maio, ali, finalzinho de abril. Foi finalzinho de abril. Ele não foi pagar até hoje. Meu cliente está segurando. Mas, a qualquer momento, meu cliente pode executar ele pode penhorar a conta bancária e tal. Por quê? Porque tem um contrato assinado. Se fosse só promissória, poderia gerar boleto bancário, depois protestar em cartório, depois ir tentar pequenas causas e tal. Mas como tem um contrato assinado, nesse caso o contrato assinado a gente pode ir direto no juiz, depois com o oficial de justiça, e pedir bloqueio de conta bancária, bloqueio de bens, tal. Então pode ser feito isso. Mas tem que saber fazer o documento, tá, pessoal? Eu sei fazer esse documento porque eu trabalho com isso também, tá? Eu sou perito judicial também, né? Então aí eu sei trabalhar com isso. Então eu oriento bem meus clientes nessa parte quando aparece esse tipo de causa. Lógico que a gente analisa caso a caso, né? E a gente tem funcionários e N funcionários, né? Mas nesse caso eu sei, já de bate-pronto ali, eu já sabia que ia dar problema e que meu cliente não iria receber desse funcionário, e como não recebeu e nem vai receber. Por quê? Porque esse funcionário não tem nome, tem problema em conta bancária, sempre enrolado, infelizmente enrolado. Então, quando acontece isso aqui, pessoal, esse valor negativo aqui, o que a gente faz? Bom, a empresa, ela tem que negociar com o funcionário dependendo do valor. Tem que negociar, não tem o que fazer. Ah, mas eu quero receber à vista. Gente, você está mandando o cara embora. Não tem como você receber à vista. Então você tem que parcelar, você tem que negociar, você tem que tratar ele como se ele fosse um cliente seu. Por quê? Porque se você constranger ele numa negociação dessa, se você humilhar o funcionário na frente de outro funcionário por conta disso, se você tratar desse assunto perto de outro funcionário, isso aqui é constrangimento, pessoal. Isso aqui da indenização trabalhista, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso aqui quando esse tipo de assunto, quando esse tipo de situação aparece, tá? Quando esse tipo de situação aparecer, vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês têm que chamar os responsáveis da área. Ó, deu negativo a rescisão do fulano lá, ele tá devendo, não tem como receber dele. Vamos sentar, vamos conversar com o homem, mas ó, é eu, você e ele. Não pode ter ninguém na sala, sem gritaria, vamos entrar num acordo. Já chega lá com uma proposta, fulano, não estamos te mandando embora, mas ó, já chega com as promissórias praticamente pronta e faz o acordo com ele, tá? Por quê? Porque pode dar problema, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Dependendo do caso, dos valores, eu oriento até, antes de mais nada, levar para um advogado trabalhista, tá? Levar para um advogado trabalhista, para ele ver o que se pode fazer, antes de mais nada. Porque, por exemplo, isso de dar negativo pode acontecer também, pessoal. Acontece às vezes em supermercados, isso acontece, que eu já vi muito.
Supermercado acontece direto porque o pessoal perde a mão dos gastos. Mas também acontece demais, mas com muita frequência, no comércio, em loja de roupa e calçados, artigos femininos, né? Infelizmente aí as mulheres perdem a mão na lojas de roupas e calçados também. Elas acabam extrapolando nesse caso e aí elas perdem a mão, tá? Que eu já vi casos, já vi casos gravíssimos, tá? Já vi casos de pessoas perderem a mão ao ponto de roubar, de furtar, né? Além de estar devendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra questão que o pessoal também às vezes perde a mão, ou às vezes não é nem perder a mão, às vezes a pessoa compra o bem e acaba que a empresa estava com outros planos para ela, ou ia dispensar tal, ou acontece algo que não estava previsto. Fábrica de móveis, tá? Fábrica de móveis também. Às vezes a pessoa vai lá, compra um sofá, compra uma mesa, porque trabalha lá tal, né? Dá um desconto. Por quê, gente? Bom, fábrica de sofá então nem se fala. O pessoal que trabalha com fábrica de sofá, eu prestei consultoria, presto consultoria para fábricas aí, já prestei consultoria para fábrica de sofá, se eu não me engano, já foram para 22 ou 22, 25 fábricas de sofás mais ou menos. Então a gente está todo dia vendo ali, a gente está vendo como é que é fabricado o produto. E a gente gosta, pô, tá ali lançando, a cada 6 meses tá lançando um produto tal, você tá vendo a qualidade do produto, e a gente quer, né? E aí você vai lá e troca. E assim, é um produto que às vezes o patrão fala assim, ó, quem quiser aí eu dou 40% de desconto. Pô, às vezes é um sofá que vale, que na loja, pessoal, às vezes assim, tem empresas, para vocês entenderem, tem empresas que fazem 40% de desconto no preço do lojista. Então, tipo assim, é um sofá que para o lojista ele iria vender a R$ 1.200, R$ 1.300 e chega na mão do funcionário por R$ 900, às vezes. Então, puta, é um baita do negócio, né? E no lojista, na mão do lojista chega a 1.200 e o lojista vai vender esse produto a 2.500, 2.800. Eu há alguns anos atrás comprei um sofá, porque eu fiz um contrato com o cliente, era uma fábrica de sofá. Parte do pagamento eu peguei no sofá e outra parte ele me pagou em dinheiro. A minha parte, né, a parte do sofá, eu escolhi um sofá dos mais top, pessoal, dos mais top de linha dele. Era um sofá que pro lojista ele vendia a R$ 2.400. Pro lojista ele vendia R$ 2.400. Pro consumidor final esse sofá chegava a quase R$ 5.000. Isso em 2017, nós estamos em 2021. É um sofá hoje que vale em torno de R$ 8.000. É um sofá top, tá inteiraço. Então, pessoal, acontece. Então, nessas fábricas, às vezes acontece isso. Às vezes você chega na casa de uma pessoa que trabalha na fábrica de móveis e a casa da pessoa é linda. Às vezes a casa é simples, é pequena tal, mas tem móveis de altíssimo padrão, porque ele trabalha com isso. E são móveis que ele compra com desconto. E aí ele vê essa oportunidade e acontece do patrão, né, ter outros planos para ele, ou acontecer de cair as vendas, ter que mandar embora, sei lá, às vezes brigar, e aí encontra-se nessa situação. E aí é o que oriento. Bom, parcela pro cara, dá um período dá um período de carência para ele, se o funcionário é bom, né?
No caso desse meu cliente, eu dei 90 dias, eu não dei carência. Eu dei um prazo livre de 90 dias para ele pagar. Então até 90 dias ele tinha para ir para lá e pagar. Ele poderia esperar os 90 dias, chegar lá com o dinheiro e puf, pagar no final dos 90 dias. Ou ele poderia ir lá a cada 10 dias, ir lá e dar um pouquinho, 100 reais, 200 reais. Isso aí dependia dele. Entendeu? Agora, eu posso muito bem pegar, tipo aqui, ó. Ô fulano, ô Beltrano, eu vou pegar o seguinte, ó. Eu tô te mandando embora e tal. Aconteceu um imprevisto aí, você brigou com quem você não deveria, você maltratou o cliente, sei lá, o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar devendo aí a empresa, mas você era um cara bom, tal, né? Se aconteceu isso aí, mas não vai ter como te segurar. Então, como você era um cara bom, você comprou esse produto aí e tal na empresa, eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou te dar uma carência de 60 dias, tá? E eu vou dividir esses R$ 2.400 aqui, eu vou dividir para você em 5 parcelas, tá? Então, 5 parcelas de R$ 500. Eu arredondo para 2,5 e jogo 5 parcelas de 500. Então eu te dou carência de 60 dias, né? E aí, então fica 60 dias e depois eu te dou, divido por mais 5 parcelas de 60 reais, de 500 reais. Então, ó, 60 mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Tá pagando com 210 dias o final. Pô, 210 dias é um baita de um prazo. Quer dizer, eu dei 60 dias de carência para ele, para que ele se reestabeleça na vida dele, para que ele tenha tempo de organizar as contas, sacar o fundo de garantia, que é de direito dele, para que ele dê entrada no seguro-desemprego, para que ele receba a primeira parcela, para ele vir aqui e pagar a primeira parcela. Eu vou dividir em 5 parcelas para ele em nota promissória. Ah, ô professor, eu posso negociar com ele no cheque? Posso negociar com ele no cheque. Você tem cheque? Falou, eu tenho. Beleza. Vou dividir para você em 10 vezes no cheque. Ainda te dou carência, sem problema nenhum. Faz 10 chequinhos aí, acabou. Você tem cartão? Tenho. Vou te dividir no cartão então, só que o cartão não tem como dar carência, porque o cartão começa a cobrar, corrido. Não tem problema. Ó, vou te cobrar o juro da maquininha, não sei quanto que ela te cobra. Mas vou te jogar aqui o juro da maquininha, não, sem problema. Joga ali e acabou. Entendeu, pessoal? Então é questão de negociar, tá? Isso aqui, nesse valor, eu recomendo negociar. Ah, mas e se for esse valor? Negocia, tá? Negocia com o funcionário. E se for esse? Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? R$ 11, deixa quieto, né? Não, R$ 11. Não, cara, ó, assina aí. Thiago, mas é R$ 11. Não, aqui deu R$ 11 positivo, pessoal. Não, aí você tem que pagar. Aí você paga, tá? Então aqui teria que ser é 7.490, 21, não. Aqui, opa! Não, R$ 20. Opa! Aqui. Ah, mas ele ficou devendo R$ 8, professor. R$ 8, gente? Eu vou caçar confusão com o funcionário por conta de R$ 8? Vocês têm certeza disso? Não, pessoal, manda o cara embora, né? Ô fulano, tchau. Ó, foi bom enquanto durou. Ó, tchau, né? E esse valor aqui, R$ 28, 30? Não, pessoal, não. Ó, eu recomendo, ó, pode ir embora. R$ 50, não, sabe? Tem valor, pessoal, que não compensa, tá? Ah, mas o meu patrão, ele quer receber. Ele quer receber mesmo? Quer. Faz o seguinte, chama ele aqui. Chama ele aqui, faz ele
Faz ele cobrar na frente do funcionário, porque ó, ou senão, ô fulano, ó, você conhece nosso patrão. Se eu não chegar aqui com. Se eu não chegar lá com R$ 48, cara, o cara vai me comer vivo. Então, pelo amor de Deus, cara, me arruma aí o dinheiro aí para eu pagar ele, né? Então, você tem que saber negociar, pessoal. Você tem que saber ter jogo de cintura. Quando você chegar com esse valor aqui pro seu patrão, você já chega e fala assim, ô patrão, ô fulano, o senhor João, ó, senhor João, seguinte, ó, a rescisão do Antônio deu negativo. Ele vai ficar devendo R$ 48 e pela legislação é recomendável a gente não cobrar esse valor dele, não. Cara, como assim? Não, é recomendado não cobrar, não. É melhor deixar passar batido. Deixa batido e acabou. Por quê, pessoal? Porque é um valor insignificante, tá? Então a gente tem que ter jogo de cintura. Entenderam? Acho que ficou bem explicado aí pra vocês o que eu pretendi passar aí pra vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui quanto tempo tem de aula ainda. Tem mais uns minutinhos aí pra gente estar passando alguma coisinha pra vocês, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade e uma outra rescisão aqui. Vamos fazer uma rescisão. Vamos fazer a rescisão do Faustão, pessoal. Lembra lá que todo saiu aquela... Quanto que o Faustão ganhava, que não sei o que, bababá. Vamos fazer a rescisão dele? O Faustão ganhava 5 milhões. Vamos brincar com o número, né? Aqui tá fácil da gente fazer, né? Aqui 500 mil, faltou um zero. É muito zero, né, gente? 500 milhões. Então, vamos lá. O Faustão recebeu aviso prévio? Não, ele não recebeu aviso prévio. Ele recebeu aviso prévio, né? Quer dizer. Então... pera aí. Agora eu sei por que tava tudo com fonte pequena. Por conta dos valores, pessoal. A gente corrige aqui, né? Vamos jogar tudo fonte 8, então. Deixar um padrãozinho. Tamanho aqui 8. Bom, vamos lá. Caramba, vamos lá. 5 milhões. Seu Fausto Silva. Aviso prévio indenizado? Sim, ele tem direito a aviso prévio. Saldo de salário. Bom, Faustão, sei lá, pessoal, ele foi demitido, vamos colocar aqui, ele foi demitido no dia 23. Ele tem 13º a receber? Não. Não, 13º atrasado não. Ele tem 13º a receber? Sim, ele tinha. Ele foi mandado embora em junho, né, pessoal? Então ele foi mandado embora no mês 6. Né? Então, mês 6 dozeavos. Né? Férias vencida, ele tinha? Não, ele não tinha férias vencida, pessoal, porque ele tira férias todo final do ano. Né? Férias proporcional a 6 dozeavos. Né? 1/3 de férias, né? Aqui constitucional. Beleza. Quanto que vai dar aqui, gente? 14 milhões. Nossa senhora. Adiantamento. Bom, vamos colocar que ele ganhava aqui 50%, né? Esse vezes 50%. Por quê? 50% no início do mês, 50% no final do mês, né? Empréstimo, não precisava de empréstimo, né? Não era quebrado igual nós, né, pessoal? Então vamos lá. Quanto que ele tinha aqui? Bom, pessoal, a rescisão aqui dele deu 12 milhões. 12 milhões para serem recolhidos aqui de rescisão do seu Fausto Silva, né? O louco meu, né? Então aqui, pessoal, 12 milhões para serem recolhidos na rescisão dele.
Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos lá naquela conta, naquela rescisão rápida, só para ver o cálculo do FGTS dele. Tem ainda mais 5 minutinhos de aula. Vamos ver aqui. Acho que não ficou torto aqui não, né? Aqui, vamos lá. Vou pegar aqui, pessoal. Vamos lá. Seu Fausto Silva. Salário base 5 milhões. Aí eu tenho aqui, eu coloquei que ele trabalhou até o dia 23, né? 23. Ele tem um aviso prévio, né? Direito a aviso prévio. Férias, ele trabalhou até o mês 6. 13º até o mês 6, né? Então aqui, ó, deu 14 milhões. E ele tinha 35 anos de Globo, pessoal. 35 anos de Globo, 35 vezes 12, dá 420 meses. 420 meses. Fez a multa. Qual que é o valor da rescisão do Faustão? Vamos lá, pessoal. Aqui, estou fazendo uma ficção aqui para vocês, tá? Eu vou explicar depois aqui. 5 milhões do salário dele, né? Função caixa. Não, aqui. Vou colocar aqui. Faustão. Vamos lá, Faustão, pessoal. Salário dele. Colocamos aqui que ele tinha 23 dias ainda para receber. O aviso prévio, então ele tinha direito aí a 1 mês de salário. Férias, 6 meses de férias. 13º, né, um terço das férias. 13º equivalente a 6 meses, 14 milhões. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem. Fundo de garantia. Pessoal, aqui eu fiz um cálculo básico, aquele cálculo que eu expliquei para vocês e tal, né? 175 milhões deu, a multa de 50%, 87 milhões e tal. Bom, pessoal, aí aqui dá o 14 milhões, mais 245 milhões que ele teria direito aqui, 259 milhões. Tudo isso aqui é uma maravilha, mas isso aqui não existe. Por quê, pessoal? Porque o Faustão, ele, por mais que ele trabalhasse lá na Globo, todo mundo sabia disso e tal, o contrato dele com a Globo, se ele tivesse alguma parte de contrato com a Globo, eu garanto para vocês que não passava de 10% na CLT. O restante era no CNPJ, na pessoa física dele, né? Na pessoa jurídica, na PJ, não na pessoa física, tá? Então, tudo isso aqui é uma ficção, tá? Que todo mundo fez umas contas na época, tal, quanto que o Faustão recebia, bababá. Por quê, pessoal? O salário do Faustão, 5 milhões por mês, bruto, pessoal, bruto. O Faustão tem uma empresa, ele solta uma nota fiscal de prestação de serviço, né, que ele está vendendo a imagem dele, mas se ele paga dos 5 milhões, tá? Ele vai pagar aqui, ó, eu vou calcular aqui, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Ele paga 27,5% no mínimo de imposto, pessoal, tá? Só isso aqui de imposto direto. 1.300.000 só de imposto de renda, tá? Então, pessoal, da nota de 5 milhões, 1.300.000 é só de imposto de renda que ele paga todo mês pro governo. Então, ele não fica com 5 milhões. Ah, tudo bem, 4 milhões, 3 milhões quebrado, é ótimo, é ótimo. Mas ele tem um funcionário, ele tem todos aqueles trâmites com empresa e tal. E aí aqueles custos reduz, tá? Então, na rescisão contratual que ele teve com a Globo, provavelmente foi de forma amigável, a Globo não pagou nenhuma multa para ele. O que a Globo deve ter pago para ele, que foi na CLT,
que ele deve ter na CLT dele lá uma carteira de trabalho assinada ali, não sei, R$ 1.000 no máximo, tá? E por quê? Não passa mais do que isso, tá, gente? Então, isso aqui é só uma brincadeira que eu fiz pra vocês, pra gente brincar com os números, pra gente ver como é que a gente consegue brincar com os números. Mas provavelmente isso aqui não existe, tá? Não existe. A realidade do Faustão é outra, tá? Mas que isso aqui serve de base, de exemplo, pra gente estar aprendendo cada dia mais, tá, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou ver se eu consigo aparecer aqui na frente da câmera, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou mandar as atividades, tá? Vou mandar essas planilhas para vocês estarem acompanhando as aulas. Pessoal, qualquer dúvida, podem mandar perguntas aí para a última aula da semana que vem a respeito de departamento pessoal. É a última aula da semana que vem, depois a gente entra em RH, tá? Então mandem as perguntas para a gente estar respondendo na última aula. Boa aula, boa semana, tá? E até mais, pessoal.